vez, põe a mão no seu coração. Fala, Senhor Jesus, estou aqui essa manhã para declarar a tua majestade, para declarar a tua soberania em minha vida. Para, Senhor Jesus, que o meu coração, a minha vida, possa expressar o Senhor no meu caminhar, no meu deitar e também no meu levantar. Para, Senhor Jesus, usa-me nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Pode sentar por um instante. Aleluia. Pedir só o céu apagar as luzes, por favor. Dez minutos eu quero te falar o que significa primícias na Bíblia. Por que é importante você dar as primícias? Porque você entrega o dízimo. Muitas pessoas, quando começam a entender o Evangelho da Graça, a primeira coisa que elas falam ou são levadas a pensar é o seguinte: dízimo é da lei. Então, não tenho mais nada a ver com a lei, não vou dar o dízimo. Ok, isso está certo, mas tem uma questão que você tem que ter clareza. Tudo aquilo que está na lei é bom. Não tem nada na lei ruim. A lei do Senhor é perfeita. Quantos creem nisso? Mas, preste atenção, nós não nos relacionamos com Deus com base na lei. Então, o que é lei? Lei é um sistema segundo o qual você faz o bem, obedece e então Deus te abençoa. Qual que é o sistema então? É uma barganha, uma troca. Eu obedeço, Deus me abençoa. Eu faço isso, Deus faz aquilo. Nós não estamos mais debaixo desse sistema. Quantos dizem amém? E aí, o que acontece? Ah, pastor, então eu não estou mais debaixo da lei. Então eu posso matar? Pode ou não pode? Não. Por que você não mata? Porque a lei proíbe? Sim ou não? Olha a cola do lado aqui. Por que você não mata? Porque a lei proíbe? Não, isso é para marginal. Isso é para ímpio. Você não mata porque agora você é filho de Deus. Tem uma nova natureza. Por que você não rouba? Porque a lei proíbe? Por que você não rouba então? Porque você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo. Entendeu? Então, você vai fazer as mesmas coisas que a lei diz, mas não vai fazer para trocar com Deus. Você vai fazer porque essa é a sua natureza. Então eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, não porque eu quero fazer troca com Deus. Deus, o Senhor está vendo, 33 anos completa hoje, nunca adulterei. É bom mesmo. Mas presta atenção, Deus não me deve nada. Se eu fiz, foi bom para mim. Deus não me deve nada. Ele não tem que me dar nada por causa disso. Está me ouvindo? Mas quando eu chego diante dele, fala: Senhor, sou teu filho, fui gerado. Pai, estou precisando disso. Deus vai dar? Sim ou não? Por que ele vai dar? Porque você é filho. Entender a graça é uma coisa, praticá-la é um passo adiante. Não é tão simples.
Muito bem, eu mencionei exemplo aqui da lei de não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, honrar pai e mãe. Tudo isso nós fazemos. Eu te pergunto, a lei fala para dar o dízimo também? Sim ou não? Por que você dá o dízimo? O motivo é o mesmo. Eu não dou o dízimo para fazer troca com Deus. Eu dou o dízimo porque essa é a minha natureza. Mas nós temos que entender um significado adicional do dízimo. Vamos começar lá de Gênesis. Logo no começo, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou os dois no jardim. E disse o que para o homem? Pode comer de todas as árvores. Pode comer de todas. Inclusive da árvore da vida. Mas tem uma que você não come. Por que Deus separou uma árvore no jardim? Para o homem descobrir que o homem pode sujeitar sobre tudo. Ele pode pisar serpentes e escorpiões, sujeitar sobre tudo, mas ele mesmo é sujeito a alguém. Deus. Deus está falando o que para Adão? Eu sou Deus na sua vida, eu sou o teu Senhor. Isso aqui é só para mim, não é para você, Adão. Só para mim. Tudo é para você, esse aqui é para mim. Qual que é a tentação do diabo? É levar você a pegar para si o que é de Deus. Ninguém falou, mas devia. O dízimo não é seu, é de Deus. Pastor, e se eu pegar o que é de Deus? Papai vai disciplinar você. Papai já te explicou que esse pedaço do bolo é para ele, não é seu. O seu é o resto do bolo inteiro. Na sua casa não tem isso, não? Eu fui criado numa casa que criança não apitava em nada. Primeiro a servir era minha avó. Ela já tacava o garfo e pegava a coxa. E eu falava, mas nunca posso escolher a coxa. Não, porque eu era o último. Eu era criança. Criança come a costela. Eu dizia, toda vez eu fico com o pescoço. E você sabe, um dia eu corri na frente para pegar a coxa da minha avó. A coxa do frango, entenda o que eu estou dizendo. A coxa do frango que pertencia à minha avó. Não deu certo. Está me ouvindo? Primeiro nos fala de honra. A honra tem que ser dada a quem é devida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? No Éden, qual foi a tentação luciferiana? Quando o homem pega o que é de Deus, ele está declarando o quê? Que ele é o quê? Igual a Deus. Eu sou Deus. Por que só o Senhor pode? Eu posso também. Ele está dizendo, eu sou Deus. Essa é a tentação luciferiana. É se colocar igual a Deus. Não é. Tem algo que é de Deus. Duas coisas são de Deus no Velho Testamento. Eu creio que Deus é o mesmo hoje. O dízimo e as primícias são de Deus. O primeiro é de Deus. Logo no capítulo seguinte, capítulo 4, nós encontramos a história de Abel e Caim. Vamos ler lá, Gênesis capítulo 6. Vamos ler o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É errado dar fruto de cereais para Deus, sim ou não? Não. No livro de Levítico está cheio de oferta de cereais. Então Caim poderia trazer uma oferta de cereais, mas Deus não gostou. Gênesis 4, eu falei 6? É 4, verso 3, desculpa. Abel, por sua vez, trouxe o que, meus irmãos? Trouxe o quê? Primícias. Olha para cá. Caim trouxe uma oferta. Pode ter sido a melhor. Mas Abel trouxe a primeira. Primeiro é de Deus. Abel honrou a Deus. Por isso Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Preste atenção. Tem muita gente que vem trazer oferta aqui na frente. Deus se agrada de uns e não de outros. Tem gente que vem trazer aqui na frente o que ele está chamando de primícias. Deus se agrada de um e não de outros. Qual que Deus se agrada? Aquela que de fato é primeiro. Esse é o primeiro. É de Deus. A Bíblia fala, vamos avançar. Deus chamou Abraão, falou que ia dar para ele um filho. Lembra?
Deus pediu para ele Isaac. Por quê? Isaac era o primeiro. Aí você fala, mas não tinha Ismael? Tinha. Mas lá em Gênesis 22, Deus fala para Abraão, traz o teu filho, teu único filho a quem tu amas, Isaac. Deus não contou Ismael. E a Bíblia fala que quando Abraão se levantou para ofertar Isaac, o que Deus falou para ele? Agora sei que temes a Deus. Sabe que hora que Deus vê que você teme a Ele? Quando você coloca Ele em primeiro. Deus é o primeiro da sua vida. Quando você coloca Ele como primeiro, aí Deus está dizendo, agora eu sei que você teme a Deus. A Bíblia fala, lá em Êxodo capítulo 13, que Deus vem para executar juízo contra os egípcios, na 10ª praga, que era a morte dos... Morte de quem? Primogênito é o primeiro. Mas Deus falou, essa praga é complicada, por quê? Porque todo primogênito é meu. As outras 9 pragas vieram só sobre o Egito, mas Deus falou, a 10ª não tem jeito. Então vocês têm que ser guardados, vai ter que matar o cordeiro, aplicar o sangue. Mas tudo isso foi feito para salvar quem? O primeiro. Por quê? Porque o primeiro pertence a Deus. O primeiro honra a Deus. Toda a história é por causa do primeiro. Isso é uma coisa poderosa. Lá em Romanos 11:16, projeta para mim, Romanos 11:16, diz assim, e se forem santas as primícias, igualmente o será a sua, presta atenção, quando a primícia é santa, o resto é santo. Aqui primeiro está falando de Cristo, Cristo é a primícia diante de Deus, primeiro, primogênito, primeiro a ressuscitar, porque Ele é santo, nós, o resto da massa, somos santos também. Mas hoje, no contexto da oferta, preste atenção, quando você dá o primeiro para Deus, o resto do ano vai ser santificado. O resto do ano é santificado. É o que está escrito aqui em Romanos, é a palavra de Deus, ok? Muito bem, Deus fala em Jericó, o povo agora está entrando na terra prometida. E Deus fala o que para Josué? É o seguinte, Josué, todas as cidades são suas, a primeira é minha. Lembra do Éden? Todas as árvores são suas, uma é minha. Deus falou para Josué, todas são suas, uma é minha. Qual que é a de Deus? A primeira. Qual foi a primeira? Jericó. Deus diz, tudo que for despojo de Jericó, vai trazer para o templo, para o tesouro do Senhor, é meu. Qual foi o problema? Eles tinham todas as cidades para despojar, mas um sujeito chamado Acã resolveu pegar do que era de Deus. A tentação é sempre pegar do que é de Deus. O primeiro, tenha muito cuidado, tenha muita clareza de honrar sempre ao Senhor. Acã não honrou. Paulo diz lá em 1 Coríntios 16, verso 1, falando da oferta, ele diz, olha, cada um vai colocando aí, ó, 1 Coríntios, aí está Crônicas, é Coríntios, parece. Paulo diz, 1 Coríntios 16, 1. Isso. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. O que ele ordenou? Verso 2. Vai separando no primeiro dia da semana. Que dia que é para separar a oferta, meus irmãos? Que dia que é hoje? Primeiro dia da semana. Por que você veio cultuar a Deus domingo de manhã? Porque para você Deus é o primeiro. Quando você vem domingo de manhã, você se assenta aqui para cultuar a Deus. Você vem para cultuar, para declarar que Ele é Deus na sua vida. E você fez isso antes de tudo. Antes de ver televisão, antes de jogar futebol, antes de qualquer coisa, você falou, eu vou adorar a Deus porque Ele é o primeiro. Eu quero dizer que a sua semana inteira vai ser abençoada porque você colocou Deus em primeiro. Alguns não fazem isso conscientemente, mas você fez, você é abençoado. Honra o Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É promessa da palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus. Somente vai honrar a Deus também quando o dízimo for o primeiro. É a primeira coisa que você dá ou é a última? Não, eu estou na graça. Vou pagar o plano de saúde primeiro. O primeiro estabelece governo na sua vida.
Você gosta de códigos espirituais? Agora o povo está na minha cola pedindo códigos. Esse é um código. O primeiro estabelece governo. Você dá primeiro para quem você tem mais medo. Entende? Se você tem medo da companhia elétrica, vai pagar a energia primeiro. Se você tem medo do governo vir pegar no seu pé, você vai pagar o imposto primeiro. O que você faz primeiro determina o lugar prioritário. Mas quando você põe o dízimo primeiro, está dizendo, só temo ao meu Deus. Quando é que você separa o dízimo? No final do mês? Para ver se deu? Ou é a primeira coisa que você faz? Honra o Senhor. Por que eu tenho que dar o primeiro? Vou colocar para você algumas razões. Primeiro, porque o primeiro é sempre posição de honra, sempre. Não é verdade isso? Nós separamos a primeira posição para quem que nós queremos honrar. O prefeito, o governador vai estar entre nós, queremos honrá-lo, trazemos e sentamos ele aqui na frente. Se for necessário, sentamos ele aqui em cima, não é o nosso costume, mas se fosse, seria. Porque o primeiro estabelece honra. Quantos querem honrar ao Senhor aqui? O primeiro estabelece honra. Essa é a verdade da palavra de Deus. Vamos ler? Provérbios 3, verso 9. Provérbios 3, 9 diz, honra ao Senhor com os teus bens e com o que mais, meus irmãos? Uma coisa é honrar a Deus com os bens. Outra coisa é honrar com as primícias. Primícia é primeiro. Coloca Deus primeiro, de toda a tua renda. E vai acontecer o que com você? Verso 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por quê? Se as primícias são santas, todo o resto é abençoado. Deus quer te abençoar. Pastor, e se eu não quiser dar? Não dê. Entende? Mas tem irmão que ele atribui à graça coisas que a promessa de Deus não permite. Não é assim que funciona. Se você quer colher, plante. Agora, se você quer ficar deitado e não quer plantar, não adianta ficar orando para nascer. Ah, não funciona, estou aqui orando aqui um tempão e não está nascendo, mas você plantou? Tem que plantar, tem que lançar a semente. Agora, uma vez que você lança a semente, Deus tem espaço para prosperar aquela semente que você colocou. Deus quer prosperar a sua semente nesses dias. Amém? Eu falei quantas razões? 2. Mais uma razão. Tudo aquilo que a gente coloca como primeiro estabelece poder sobre a nossa vida. O primeiro governa. O primeiro é o campeão. Só o Senhor é o campeão na nossa vida. Ninguém mais. Ninguém governa a minha vida. O Senhor governa a minha vida. Eu amo a igreja, mas a igreja não é primeiro. Deus é primeiro. Terceiro, nós sempre colocamos em primeiro aquele a quem mais tememos. É um fato. O que você teme mais é o que você coloca. Quarta razão, existe uma bênção sobre o primeiro. Há uma bênção especial determinada sobre o primeiro. Você sabe, no Velho Testamento, eu não li isso com você, mas eu vou contar, você acredita em mim. Deus disse que tudo que fosse primeiro era dele. A primeira cria de uma vaca é de Deus. De uma ovelha é de Deus. Primeira fruta que nasceu naquela árvore é de Deus. Primeira colheita de qualquer campo é de Deus. Tudo era de Deus. No caso da árvore frutífera, você plantou uma mangueira. Primeira vez que deu manga, você não pode comer, diz a Bíblia. Deixa cair no chão, é de Deus. É de Deus. Todo o resto vai ser seu. O primeiro é de Deus. Até o filho que nasce, o primeiro era de Deus. Se fosse animal, deveria ser sacrificado. Como o homem não pode ser sacrificado porque é impuro, então um cordeiro era morto no lugar dele. Isso aponta para Cristo. Por último, o primeiro mostra a nossa fé. Mostra ou não mostra? Irmão, 10% é uma alíquota alta para qualquer coisa. Quando você tira 1/10 da sua renda, é normal ter um temor. Será que o resto vai dar? Meu Deus, será que vai dar para eu fazer tudo? Eu acho que não vai dar. Eu acho que Deus não quer isso de mim. Não, se você não quiser dar, não dê. Mas se você quer ser provado na fé, faça. É assim que você vai crescer em fé. Eu não poderia fazer, pela lógica não vai dar. Mas eu desafio você no final do mês fazer as contas. Honra o Senhor, Ele vai te honrar também. Quantos compreenderam as primícias hoje? Preguei em 15 minutos, aleluia. Vamos ficar de pé.
Se você ainda não entregou suas primícias, você pode entregar. Se você já entregou, glória a Deus. Se você quer entregar o seu dízimo hoje, você pode vir à frente e entregar. A gente vai orar primeiro. E se você quer ofertar algo ao Senhor hoje, depois de tudo que você ouviu, você quer ofertar algo ao Senhor, você quer declarar diante do mundo espiritual, você também pode fazê-lo hoje. Mas lembra, não venha... Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para cá, olha para cá. Mais um código para você. Vamos ficar de pé. Você que vai ofertar, você também que vai dizimar. Se você tiver sem envelope de oferta, você vai erguer as mãos. Os servos estão aqui à frente, o Edgar, ele vai ao seu encontro, tá bom? Se tiver algum envelope de oferta, se você estiver precisando do Pix ou a maquinazinha também, só vai levantar a mão que os irmãos vão ao seu encontro. Então eu quero te convidar você a levantar agora para o alto seu envelope de oferta e nós vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro por cada uma das ofertas. Ó Deus, que essa manhã os irmãos de fato estão entregando ao Senhor, devolvendo a Ti com o coração grato, com o coração generoso, porque Ele sabe, ó Pai, que toda provisão, toda dádiva, ó Pai, que tem chegado às mãos de cada um deles, Ele sabe que são de fato do Senhor. Foi o Senhor que proveu o sustento, foi o Senhor que proveu de fato ali, ó Deus, a sua provisão. Por isso, ó Deus, com coração grato, coração gracioso, Ele está devolvendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, ó Pai, que portas são abertas diante dele. Multiplica a sua semente. Ó Deus, que venha prosperar a 30, 60, 100 por um. Ó Deus, uma medida transbordante na vida de cada um deles. Mas eu oro também por aqueles que estão, ó Pai, ali precisando de uma porta de emprego. Ó Deus, que essa semana a porta possa ser aberta diante dele, em nome de Jesus. Amém? Então saia do seu lugar, venha trazer aqui a sua oferta. Brilhando na luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Aleluia, amém? Vamos orar pelo dizimista. Queria convidar a igreja para erguer as mãos sobre esses irmãos, que de fato está devolvendo aí o primeiro ao Senhor, amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um desses irmãos. Ó Deus, que eles entenderam sim o propósito, ó Pai, e o princípio do primeiro. E o primeiro pertence ao Senhor. Ó Deus, com esse princípio, coração te honra, onde ele está honrando ao Senhor com o primeiro. E a tua palavra diz que a totalidade, ó Pai, já é abençoada. Eu declaro que as bênçãos do Senhor já estão sobre ele. Ó Deus, multiplica os seus dons. Ó Deus, que eles possam prosperar cada vez mais. Multiplicar todo recurso que chega em suas mãos. Eu declaro que assim já é. Onde ele estiver, a bênção do Senhor vai ao seu encontro, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos assistir agora o Videira News. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Igreja de Milhares. Está começando agora mais uma edição do Videira News. Durante essa semana que passou, tivemos alguns acontecimentos. As nossas reuniões de células, o culto voltado para toda a liderança da igreja e a sorvetada organizada pela rede de adultos do pastor Adriano. Foi uma grande bênção. Confira agora algumas fotos das reuniões de células. Nesta quarta-feira, dia 12 de janeiro, o culto será voltado para os adultos radicais. Você é o nosso convidado para estar aqui nessa noite
recebendo uma palavra poderosa, direto do coração de Deus. Eleve suas expectativas, porque certamente você será surpreendido. Será aqui, no prédio da igreja, às 19h30. Esperamos por você! Já no próximo final de semana, de 14 a 16 de janeiro, acontecerá o Encontro com Deus para a rede de adultos. Estamos com grandes expectativas no Senhor. Vidas serão poderosamente tocadas pela pregação do Evangelho da Graça de Deus. As inscrições para o encontro estão no valor de R$ 160, com desconto de R$ 20 até a quarta-feira que antecede o evento. E as inscrições de servos estão no valor de R$ 90, mais 1 quilo de alimento não perecível. E também haverá um desconto de R$ 20 até a quarta-feira que antecede o evento. Gostaríamos de informar que durante todo o mês de janeiro estaremos recebendo a sua oferta das primícias, onde todos os anos separamos o melhor para o Senhor. Não deixe de participar. Atenção, líder de célula! Não esqueça de fazer o momento da oferta em sua reunião. Tem nos ajudado muito, principalmente para pagar as despesas do nosso prédio. E lembre-se também para mobilizar a sua célula, para juntos entregarem os alimentos da assistência social. Para mais informações, procure o seu discipulador. As lives devocional da Proteção de Deus e a live de oração estão em um breve período de recesso. Retornarão em breve com novidades. Gostaríamos de informar que a TPM, Terça para os Milhares, será transmitida agora pelo Instagram dos Radicais Kids Recife. Você, mulher, é convidada para crer em superiores promessas. Não deixe de participar. É todas as terças-feiras, às 18 horas. E o Videira News dessa semana chegou ao fim. Desejamos aos irmãos uma semana abençoada. Até a próxima! Som. Aleluia, graça e a paz, Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom dia a todos, amém, que bom que você está aqui conosco, na nossa reunião, amém, da manhã, lembrando que nós temos aí os nossos cultos também, nosso culto à tarde, né, no período da noite. Bem, irmãos, antes de eu prosseguir para a palavra, eu quero apenas comunicar algumas coisas. Nós estamos, né, a partir desse... Parece que eu estou ouvindo um barulho lá, tem muita gente hein, lá na entrada, lá ou não, hein? Não sei se eu ouço demais, às vezes eu... Acho que eu tinha que ter me dedicado à música, talvez, né? Eu acho que eu seria um daqueles músicos, né? Como é que fala quando o sujeito, cadê os irmãos da música aqui? Que ele consegue discernir as notas, os detalhes da música, só de ouvir, não precisa nem de... Fala que tem ouvido absoluto, não é um negócio assim? Quem que é? Não é? Cadê os músicos? Alguém está falando alguma coisa? Todo mundo de máscara, né? É isso mesmo, né? Obrigado, irmão. Então, olha para cá. Meus irmãos, a partir desse encontro com Deus, nós estamos fazendo da rede de adultos, né? Das redes de adultos, aliás, o pastor Adriano, pastor Ronaldo, né? Nós estamos, na verdade, já organizando a estrutura da nossa igreja para algumas mudanças. Isso justamente nessa expectativa de aceleração, de crescimento. Então, tudo que nós fizermos agora, né, desde esse encontro, nós vamos fazer de forma separada, né, porque até no ano passado, por uma questão de pandemia, uma série de outras questões, a gente fazia muitas coisas unindo as redes, né, de jovens e de adultos. Não faremos isso mais a partir desse próximo encontro, né? Então, esse encontro vai acontecer semana que vem, é o encontro das redes de adultos. Aí vai ter um outro encontro, que vai ser um encontro só para as redes de jovens. E o mesmo... Ouça com atenção. E o mesmo vai acontecer também em relação aos nossos cursos, tá bom? Então, por exemplo, curso de maturidade no Espírito. Pastor, o que é o cursão? Às vezes tem novos irmãos entre nós, graças a Deus tem chegado novos irmãos. O que é o cursão? Curso de maturidade no Espírito, né? É como se fosse um curso de membresia, né? Na Videira a gente não tem oficialmente um curso de membresia, vamos assim dizer, como algumas igrejas históricas, tradicionais, costumam ter.
Mas o que seria o nosso curso de membresia é justamente isso, o curso Maturidade no Espírito. É um curso para todos os membros da videira, amém? Então, não é um curso para liderança, não é um curso que está preparando você para liderar uma célula, não é um curso para você se envolver mais na igreja, não. Isso é um curso para a sua edificação espiritual, isso é um curso para o seu amadurecimento, por isso que é curso de maturidade no Espírito, amém? Então, nós somos espírito, alma e corpo, né? Ou melhor ainda, nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Só que, veja bem, quando você vem do mundo exercitado só em duas partes do seu ser. Alguns só em uma parte, né? Quais são as duas partes do seu ser que você vem exercitado do mundo? O seu corpo e a sua alma. Quem não vai na academia, não pratica nenhuma atividade física, não vem exercitado do corpo, não. E faz bem se exercitar, viu, irmãos? Não é saudável ser uma pessoa como eu, assim. Viu? Não é, mas eu estou no caminho. O Senhor vai me dar graça. Eu oro. Os irmãos sabiam que eu já orei para poder começar a ir na academia? Eu oro mesmo. Eu oro por tudo. Eu peço ao Senhor, eu peço graça para tudo. A graça do Senhor está disponível para toda sorte de bênçãos. Amém? O apóstolo Paulo disse lá em Efésios. Então eu oro, porque eu não gosto de cuidar do meu corpo. Eu não gosto, mas eu oro. Aí eu começo a ir, e você acredita que de vez em quando eu sinto falta? Aí eu falo, gente, Deus está fazendo a obra na minha vida mesmo. Como que logo eu vou sentir falta de academia? Imagina, isso é um milagre. Então Deus faz, amém? Os irmãos creem que Deus é bom? Você só tem esse corpo enquanto você estiver por aqui, então cuida bem dele. E lembra que esse corpo não é seu, não te pertence, amém? Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado, fala para ele, solta esse corpo agora. Esse corpo não te pertence. Fala para ele, seu corpo foi comprado. Fala, honre o seu dono com o seu corpo também. Fala para ele. Amém? Porque é verdade, meus irmãos, olha para cá. Tem gente que não se envolve mais na obra de Deus porque o corpo é indisposto. Por que o corpo é indisposto? Porque é um corpo que não é saudável. Ele não cuida do corpo. Entendeu isso? Irmãos, olha, o corpo, ele é para ser o seu servo, não o seu senhor. Você está entendendo? Amém? Por isso que nós, apesar de pregarmos a graça, ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós fazemos pelo menos 2 jejuns por ano, como igreja. Jejum. Para quê? Para pôr o corpo no lugar dele, para lembrar o corpo que ele não manda. O corpo que quer comer, você vai falar, não vai comer. Porque o seu corpo não é o seu senhor, é a sua casa provisória, mas cuida bem da sua casa. Quantos aqui acham que é importante cuidar da sua casa? Amém? As irmãs, geralmente, eu acho que pensam que é mais importante que os homens, né? Os homens dão uma manutenção, e as irmãs cuidam da casa. Não é assim na casa onde você mora, lá no apartamento, estou falando de outra casa agora. Mas segundo a Bíblia, qual que é a sua casa nessa terra? Segundo a Bíblia, qual que é o seu tabernáculo? O seu corpo, na verdade. Amém? Bem, por que eu estou falando isso? Deus sabe, né? Mas veja, então, no mundo, você já veio com a história de cuidar do corpo, né? Aqueles que são mais saudáveis, né? Os que não são, estão ouvindo a palavra para poder criar um rumo na vida nesse ano, de repente, né? Agora, no mundo também, de repente, você teve cuidado com a sua alma. O que é a sua alma? Mente, vontade, emoções, entende? Às vezes você teve um cuidado com a sua alma. Talvez você fez até alguma terapia para cuidar da sua alma, né? Foi o trabalho de um psicólogo, né? De psicoterapeuta, às vezes até de um psiquiatra, às vezes teve uma necessidade de envolver uma medicação. Então, tudo isso faz parte de cuidados da alma segundo o mundo. Amém? Só que, e o seu espírito? Seu espírito estava morto. Quando você creu em Cristo Jesus, o seu espírito foi vivificado. Porque quando você crê no Senhor, o Senhor é espírito. Todo crente é filho de um espírito. Entendeu isso? O que é nascido do espírito é espírito. O que é nascido da carne é carne. Você é nascido de espírito. Deus é espírito. Você é espírito. Você é filho de um espírito. Só que o seu espírito acabou de nascer. O que acontece com um bebezinho recém-nascido? Ele tem todas as capacidades de um corpo humano no futuro? Para o futuro? Tem. Mas todas as capacidades de um corpo humano já estão prontas para serem usadas pelo corpo de uma criança recém-nascida? Não está pronto ainda, precisa ser exercitado. Igual eu fico vendo as filhas do pastor Rafael.
né? Que idade que elas têm mesmo? 2 anos, né? 2 anos. A gente teve uma comunhão, né? Uma vez por mês eu faço uma comunhão com os pastores, numa das nossas casas, né? A gente tem um tempo junto aí de comunhão. E aí eu fico vendo, elas estão desesperadas para falar. Só que elas não conseguem falar. Como que elas tentam falar? Na cabeça delas, elas estão conversando. Elas estão tentando. Entendeu isso? Elas têm o potencial da fala no organismo delas? Tem. Mas como que elas vão conseguir falar de fato? Tem que o quê? Amadurecer esse potencial. Tem que exercitar esse potencial. Amém? O mesmo em relação ao seu espírito. O seu espírito precisa ser exercitado. O seu espírito precisa ser amadurecido. Então, como que é um novo convertido no espírito? Ele é assim. Blá, 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 blá. Entendeu? Ou não entendeu? Não entendeu, né? Pois é. Por quê? Ele precisa amadurecer. É um bebezinho. Amém? E você amadurece como? É basicamente pelo Espírito, pela palavra. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Foi como na criação. Estava uma desordem, um caos, né, por causa da queda de Satanás, não tenha dúvida disso. Mas a Bíblia diz o quê? Que o Espírito pairava por sobre as águas, lá em Gênesis capítulo 1. Mas aí Deus começou a dizer. Então, Espírito e palavra declarada da parte de Deus fez surgir todas as coisas. Tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Amém? Então, por isso você precisa da palavra. Todo domingo, no mínimo. Entende? E não apenas domingo, todo dia você precisa da palavra. E por isso que você precisa fazer o curso Maturidade do Espírito. Então, a partir já desse semestre, né, nós teremos uma turma do cursão somente para as redes de adultos e uma turma do cursão somente para as redes de jovens. E quando eu falo rede de jovens, é uma coisa que eu já vou estar comunicando agora, mas, né, então já aviso agora para os irmãos, o pastor Rafael, né, até então, a gente estava chamando ele de pastor da rede de adolescentes. Mas o que acontece? A presença dos adolescentes nas redes, né, é algo ainda muito diverso, né? Então a gente vai parar de denominar dessa forma. Então o pastor Rafael, né, vai ser assim como o pastor Thales. É o pastor da rede de jovens. Pastor, e os adolescentes? A gente vai procurar concentrar os adolescentes em discipulados. Amém? Porque não são tantos assim, então a gente vai procurar concentrar em discipulados, né, de tempos em tempos, né, pelo menos todo ano a gente vai estar ajustando isso, concentrando os adolescentes debaixo da liderança de um discipulador. Amém? Até que as redes cresçam muito e justifique realmente a gente ter uma rede de adolescentes, né, porque não tem crescido tanto, né, como eu gostaria que crescesse, mas nesse ano vai crescer. Amém? Então, só para você saber. Bem, então você precisa exercitar o seu espírito, você precisa conhecer da palavra, então você que faz parte da videira tem que fazer o curso Maturidade no Espírito. Outra coisa que nós vamos fazer, eu quero pedir já para os pastores e os servos virem aqui à frente, nós vamos entregar para vocês uma folha, uma ficha, para te ajudar no controle da sua leitura bíblica anual, né? Nós recomendamos que os irmãos leiam a Bíblia uma vez ao ano. E você que quer receber uma ficha dessa, erga sua mão até que alguém entregue para você. Então, por favor, vamos distribuir para cá também. Ótimo. Pastor, eu posso pegar mais de uma? Pode. Não tem problema. Está num papel mais grosso, para você valorizar, de repente você guardar de maneira mais fácil. Amém? Eu queria, no ano passado, ter feito um aplicativo. Acredito que esse ano eu vou conseguir fazer. Para você colocar no seu smartphone, né? E controlar pelo seu smartphone. Tem aplicativos, né, na internet. De repente, se você for na loja de aplicativos aí do seu smartphone, você consegue algo mais eletrônico. Só que eu não sei quantos irmãos, eu não sei se é porque eu estou ficando velho, né? Talvez seja isso. Mas eu gosto tanto desses negócios de papel ainda. Você não gosta, não? Igual, eu nunca li a Bíblia por meio eletrônico. Sempre foi na Bíblia de papel. Mas eu estou avaliando se nesse ano eu me proponho esse desafio de ler a Bíblia por meio eletrônico, seja no tablet, seja no smartphone. Ainda estou avaliando. Eu só estou pensando que eu acho que se eu for ler a Bíblia no smartphone, né, eu vou ter que fazer igual quando a gente voa de avião, né? Vou ter que colocar no modo avião. Porque aí eu vou decolar na palavra, aleluia. Por que colocar no modo avião?
Porque smartphone é uma praga, meus irmãos. Tem aviso toda hora, tem notificação toda hora, tem gente mandando mensagem toda hora, tem gente ligando. É uma perturbação. São muitas informações numa única coisinha desse tamanho aqui, né? Então, por isso que até hoje eu não li. Mas eu fiquei pensando nisso. Eu vou colocar no modo avião, modo céu, né? Para decolar. Para o céu. Coloco no modo avião, aí desativa tudo. Aí, de repente, se alguém me ligar, pastor, tentei te ligar, estava desligado. Falar, irmãos, eu estava no modo avião. Eu decolei, fui para o céu, e agora eu voltei. Agora pode falar comigo. É uma ideia, eu ainda estou pensando, vou falar que eu vou fazer isso não, porque eu confesso que eu não me habituei. Me ajuda muito para pesquisa, né? Eu tenho muita Bíblia aqui dentro, Bíblia paga, inclusive. Mas, enfim, olha para cá. Irmãos, nessa ficha que nós estamos entregando para você, aqui no cabeçalho, tem uma sugestão de leitura. Acompanhe, por favor, e só para eu explicar rapidinho, eu tenho pouco tempo para isso. Está aí, sugestão de sequência da leitura bíblica. Como assim sugestão de sequência, pastor? É o seguinte, você pode ler a Bíblia do jeito que você quiser. Você fala, pastor, eu gosto de ler a Bíblia assim, de Gênesis a Apocalipse, na sequência dos livros. Beleza, se você faz isso, eu te admiro, quero te dizer. Porque não é fácil ler a Bíblia nessa sequência. Não é. Pastor, como é que você sabe? Experiência própria. Né? A maior parte das vezes que eu fracassei na leitura bíblica anual foi porque eu insisti na sequência. Entendeu? A maior parte não. Todas as vezes que eu fracassei foi basicamente isso. Mas, enfim. Só que algo que você já deve ter visto. Quantos aqui são crentes há 10 anos, pelo menos, de fé? Aqui, deixa eu ver, erga a sua mão, só para eu saber. Ótimo. Então, tem vários irmãos mais experientes na fé. Então veja, você que já tem pelo menos uns 10 anos de fé, você já percebeu que a maioria, né, dos planos de leitura bíblica anual misturam, né, capítulos do Antigo com capítulos do Novo, não é verdade? Tudo quanto é os mais famosos planos das diversas igrejas, né, sempre recomenda algo desse tipo. Por quê? Porque é mais fácil de ler assim. É mais fácil, irmãos. Entendeu? Então, crente que já está na fé há muito mais tempo do que nós, sabe, esses planos de leitura bíblica, misturando o capítulo do Antigo e do Novo, isso são planos de leituras bíblicas, irmãos, que foram criados por homens de Deus do passado, santos homens de Deus, gente séria, gente comprometida, que pela experiência aprendeu que é mais fácil mesmo, amém? Mas se você, né, fala, não, pastor, eu insisto, vou ler de Gênesis a Apocalipse. Se você conseguir ler nessa sequência, no final do ano, você me procura e me diz, pastor, eu consegui, eu li na sequência certinha. Eu vou te dar um presente. Porque você precisa receber um prêmio. E eu vou te dar. Porque é muito difícil. Entendeu o que eu quero dizer? Então, o que acontece? Homens de Deus criaram sequências de leitura bíblica misturando capítulos do Antigo e do Novo. Só que tem um pequeno homem de Deus, que é o que vos fala, Roberto Coelho, eu mesmo. Eu criei uma sequência também. Essa aqui é uma sequência criada por mim, eu quero te dizer, viu? Eu que inventei essa sequência aqui. Por isso você só vê ela aqui na videira de Recife. Mas olha só, por isso que eu vou fazer um aplicativo. De repente eu vendo, né, ganhando dinheiro com esse negócio, pode ser? Alguém escandaliza aqui. Olha para cá. Mas qual que é a ideia dessa sequência? Eu não sei se você percebeu. A ideia que eu coloquei aqui foi o seguinte, ao invés de misturar capítulos do Antigo com capítulos do Novo, eu resolvi misturar livros. Livros do Antigo com livros do Novo. Porque calculando, né, estudando a Bíblia, né, e observando a sequência dos livros, o que eu percebi? Que dá para você ler a Bíblia misturando os livros, né, ou seja, variando a sequência, da seguinte forma. Basta você ler 2 livros do Antigo, 1 do Novo. 2 livros do Antigo, 1 do Novo. Entendeu? Então, eu acho que fica mais fácil de controlar. Essa é a minha opinião pessoal. Eu que inventei essa sequência aqui e coloquei aqui para facilitar para você. Por isso, no quadro número 1, qual que é a sequência? Você vai ler Gênesis, depois Êxodo e depois o quê? Mateus. Aí tem o quadro número 2. Como é que está no quadro número 2? Levítico, Números e Marcos. Amém? Então, só que o que acontece? Quando o Novo Testamento tem um livro onde existe um par desse livro, aí você lê o par junto. Por exemplo, vamos lá para o quadro número 7. Vai lá para o número 7, olha lá. Quadro número 7, quais são os livros que tem aí? Tem 4 livros, não é? 1 Crônicas, 2 Crônicas, aí depois tem 1 e 2 aos Coríntios. Não é assim? Amém? Então, todas as vezes que o Novo Testamento tiver um par, né, porque tem alguns livros do Novo Testamento que tem ali o seu par, 1 e 2 Timóteo,
Né? No caso, então, de João, né, tem 1ª, 2ª e 3ª João, fora o Evangelho de João. Né? Então, quando tem algum par, aí lê na sequência. Amém? E somente no último quadro, você viu que deu 20 quadros aí, 20 quadradinhos aí, 20 retângulos, na verdade, estou falando quadros, são retângulos, né? No número 20, quais são os livros aí? Só no final que você vai ler os 2 últimos do Novo Testamento. Está aí o quê? Malaquias, Judas e Apocalipse. Amém? Então isso aqui foi uma sequência que eu mesmo inventei, né? Mas eu acho que vai te ajudar. Amém? E para te ajudar também, até a semana que vem, até o final do mês, no máximo, né? Eu estou pensando uma forma de te ajudar a ler a Bíblia nesse ano. Eu não sei ainda exatamente. A gente até chegou a ler a Bíblia, né, os pastores e as esposas de pastores, no Instagram, está salvo lá, justamente nessa sequência. Só que eu acho que ficou um pouco desorganizado. Eu estou pensando de repente, fazer a mesma coisa, mas organizar o Instagram, de repente, por livros, para depois você pegar lá e colocar lá o pastor para ler enquanto você lê. De repente, essa companhia te ajuda. Amém? E aqui já fica a dica. Né? Arrume um companheiro para ler junto com você. Entendeu isso? Como assim um companheiro? Combine com alguém da sua célula, alguém da sua família. Fala, olha, vamos ler a Bíblia junto? Eu te vigio, você me vigia. Aleluia. Eu vou te ajudar. Amém? Então isso é bênção para você. Quantos irmãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Você quer ouvir Deus falar? Você pode ouvir palavra de Deus todos os dias. Amém? Só que presta atenção. Sabe qual que é o grande benefício da palavra de Deus, da Bíblia? É o seguinte. O benefício é de que esse livro é o único livro que você pode ler todas as vezes na presença do autor. Por quê? Já aconteceu de você ler algum livro que não é a Bíblia e que você ficou confuso, o que o autor queria dizer? Já aconteceu? Já ou não já? Já. Aí o que você faz? Aí você manda um e-mail para o autor, vai lá no Instagram dele e conversa pelo direct. O autor do livro tal, naquela página, o que você quis dizer mesmo? Ficou confuso para mim. É difícil você ter contato. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus, cujo autor, né, ele está com você, ele está em você, ele vive em você. Então, todas as vezes que você for ler a palavra de Deus, ore ao Senhor. Fale com o autor antes. Pergunte para o autor. Pastor, e o que eu não entender? Pergunta para o Senhor. Pergunta para quem escreveu. Entendeu? O autor é um só. Amém? Outra informação importante, né? Bem, eu não vou falar não. É porque eu estou preocupado com o tempo. Mas eu vou falar rapidinho, pode ser, né? Então, olha só. Porque você ficou curioso, né? E eu fiquei com vontade de falar também. Então, você ficou curioso e eu quis falar. Então, olha só. Veja bem, meus irmãos. A Bíblia tem uma divisão básica. A divisão mais elementar da Bíblia, tem várias divisões a Bíblia, né? Na verdade. Você pode dividir a Bíblia de várias formas, né? Então, né, por exemplo, no Novo Testamento, né? Então, tem as epístolas paulinas, né? Então, enfim, no Antigo Testamento tem o Pentateuco, né? Tem os livros históricos, né? Tem os profetas. E aí você pode dividir os profetas em dois ainda, profetas maiores, profetas menores. E não tem nada a ver com a altura, viu? É só o tamanho do livro mesmo. Né? Que às vezes pensa, porque o profeta maior devia ser alto. Não tem nada a ver, é outra coisa. Olha para cá. Mas a divisão básica da Bíblia qual que é? Que todo mundo sabe. Até o ímpio sabe, até quem não segue a fé sabe. Qual que é? Qual que é a divisão básica da Bíblia? Isso, Novo e Antigo Testamento, ou Antigo e Novo, né? Nesta ordem, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Veja bem, o Novo Testamento é a realidade, o Antigo Testamento é a sombra, amém? Isso que Paulo fala aos Hebreus. Então veja, você sempre, quando lê o Antigo Testamento, você deve ter a perspectiva do Novo. Pastor, como que eu vou saber isso? Em primeiro lugar, como eu disse para você, ore. Ore. E em segundo lugar, para fazer você entender melhor a palavra, além de orar, deixa eu te ensinar algo sobre toda a palavra de Deus. Veja bem, a questão aqui não é você. Entendeu isso? Esse livro não é sobre você. Esse livro é sobre o Senhor. Então, todas as vezes que você tomar a palavra, ore de maneira específica dizendo, Senhor, eu quero te enxergar. Senhor, eu quero te ver. Como que eu posso ver o Senhor Jesus Cristo nessa história, nesse episódio? Entendeu isso? Então a questão é ver a Cristo. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Porque é tudo sobre Ele. Amém? Então, longe de uma perspectiva humanista, né? Porque a gente vive num mundo muito centrado no homem. Mas o centro não é você, o centro é Ele.
Por isso que só Ele é digno de toda glória. Alguém pode dizer amém? Ele é o centro. Ele é a razão de todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Por isso a questão é ele, é conhecê-lo, é expressá-lo, é manifestá-lo, é se encher dele, é olhar firmemente, como disse o apóstolo Paulo aos Hebreus, para o autor e consumador da fé. E a Bíblia é uma bênção, porque é a palavra de Deus escrita, não há confusão. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Está aqui, amém? Mas queira ver a Cristo, queira ver a Ele, amém, meus irmãos? Só Ele importa, não queira ver a si mesmo, não queira ver qualquer outra pessoa, queira ver a Cristo, amém? Essa é a grande bênção. Mas enfim, deixa eu prosseguir, porque senão não continuo. Sim, uma última coisa de aviso, eu não sei se tem, eu acho que é a última coisa mesmo. Bem, meus irmãos, sim, sobre a oferta das primícias, né, eu quero dizer para os irmãos, eu sei que vários irmãos fizeram pix, coisa do tipo, às vezes deu antes, né, da virada do ano, não tem nenhum problema. Nós ainda recebemos, né, no mês de janeiro, não tem nenhum problema, o primeiro mês, né, mas a ideia é da gente entregar todo mundo junto na virada do ano. Porém, uma coisa muito importante é a seguinte, né, eu peço a você, para você colocar os seus motivos de oração, os seus projetos em Deus, porque eu, pessoalmente, né, vou orar, né, por esses pedidos que você colocou aqui. É muito importante, sabe? Eu quero orar por você. Eu quero ser instrumento de Deus, né, de bênção específica na sua vida. Então é muito importante que você coloque. Então, se você já entregou a oferta das primícias, pastor, eu não entreguei, mas quero receber a oração. Pode ser assim? Pode ser também. Não tem problema não. Não é uma troca, não é uma barganha. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Pastor, eu não entreguei nada, não vou entregar. Eu vou orar por você, mesmo assim. E se você disser aqui no papel que você não entregou, eu vou orar para você entregar na próxima. Os irmãos creem que Deus é avarento ou Deus é generoso? O que você acredita? Deus é avarento? Deus tem problema de dar? O que você acha? Tem não. Deus deu para quem não merece. Não merece nada quem? Eu. E você também. Deus é generoso. Você é filho de Deus? Quantos são filhos de Deus aqui? O que você acha que é adequado? Um filho se parecer com seu pai ou ser o contrário do seu pai? O que você acha que é adequado? Uma boa família? Ser parecido. Meu irmão, até quando você não quer, você se parece com seu pai e com sua mãe. É na verdade? Não tem coisa que você reclamava do seu pai e de sua mãe, na sua adolescência, na sua juventude? Aí você cresce, vira adulto, quando você começa a perceber e fala, misericórdia, aquilo que eu reclamava do meu pai, olha eu aqui fazendo. Quem já passou por isso já? Por essa frustração consigo mesmo? Eu passei várias vezes. Oh, decepção. Falei, gente, eu reclamava que meu pai era assim, olha eu sendo assim como ele era, e que eu não gostava, e agora eu estou sendo. Por quê? Isso é natureza, porque você é filho. Por isso, meu irmão, nós, aqui na videira, entenda uma coisa, quando nós falamos de ofertas e dízimo, isso não é uma troca, não é uma barganha. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque se a sua natureza for divina, o que vai prevalecer é justamente a natureza do seu pai. E a natureza do seu pai é generosa, não é avarenta. Quem está me entendendo, diga amém. Os irmãos creem nisso mesmo, amém? Ah, pastor, mas será que Deus deu a oferta? Ele foi o primeiro. E deu a maior de todas. Qual que foi a oferta de Deus? O filho. O que é maior do que o filho? Nada. O filho é tudo, na verdade. O filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofertou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é que é a oferta, você quer saber? E qual a oferta que o Pai deu? O Pai deu a primícia. Primeiro, Jesus é unigênito, mas Jesus é também o quê? O primogênito de muitos irmãos. Então Deus ofertou e ofertou o primeiro. Amém? Mas vamos para a palavra do Senhor. Eu quero ler com você, primeiro lá em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, verso 1.
Irmãos, nós estamos com um projetor aqui, né? Na verdade é para ter um outro aqui. Eu até acreditei que nessa semana talvez a gente teria, mas eu acho que não deu certo ainda. Cadê o Leandro? O pastor Ronaldo está por aqui? O pastor Ronaldo está aqui, mas o Leandro estava aqui, não estava? Mas que eu vi, ele estava aqui ou não? Você está, o pastor Adriano está acenando para mim, mas você não é o Leandro. Você está dizendo que o Leandro está aqui, é isso, né? Tá. É que eu estou falando Leandro, o pastor Adriano está ali, ó. Falei, não, ele é o pastor Adriano, ele não é o Leandro. Eu não tenho dúvida, aliás, né? Mas nós vamos instalar, né, esse segundo projetor. Já foi autorizado, né, já essa despesa, e a gente só está concluindo a negociação para comprar, né, o forro. A gente vai comprar, está tudo certo isso, amém? Para a gente colocar aqui no prédio da igreja, o forro de isopor, né? Aí você pode perguntar, pastor, o que vai colocar aqui? Olha, na verdade, na nossa igreja lá em Goiânia, a gente colocava os banners, né, das épocas de campanha e coisa do tipo, mas na verdade o que eu estou vendo aqui já é um painel de LED, já, sabe? Alguém está vendo ou você está vendo só a parede preta? Seu incrédulo. Pastor, e o dinheiro para isso? Só falta você entregar, é só você entregar. Só entregar que eu compro. Pastor vem sempre com essa, né? Mas você vai ver, Deus vai te prosperar, mais ainda. Quantos aqui creem nisso, amém? Vai. E quando você prosperar, lembra da igreja. Falou, o pastor falou. Então deve ser de Deus. É de Deus, amém? 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Está escrito: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Vamos orar ao Senhor por um instante, mais uma vez, sentado como você está. Curva a sua cabeça, por favor, e peça para que o Espírito de Deus possa ministrar ao seu coração da palavra dele, que é viva. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós evocamos o teu nome mais uma vez nesse lugar. Reunidos como igreja, nós pedimos para que o teu Santo Espírito possa ministrar vida aos nossos corações. Ó Deus, porque a nossa expectativa está toda posta em Ti. E nos achegamos a Ti, confiados não em nós mesmos, não no nosso mérito, mas na obra do Calvário, no sangue do Senhor Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho, que nos permite, que nos faz entrar com ousadia, com intrepidez, sem medo, sem constrangimento, para nos achegarmos ao trono da graça e recebermos favor em tempo oportuno. É chegado, Senhor, o tempo oportuno da manifestação da Tua graça, do Teu favor, das Tuas bênçãos, de maneira acelerada, como cremos e temos profetizado para esse ano. Por isso, Senhor, fala conosco para que nós sejamos instrumentos Teus nesta obra, para a Tua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Veja, eu quero compartilhar com você algo que se relaciona a uma dúvida que, vez ou outra, surge, especialmente, né, num tempo que algumas ênfases começam a se manifestar, e as pessoas às vezes ficam confusas. E sobre o que eu estou falando? Veja bem, nós pregamos o Evangelho da graça de Deus, amém, meus irmãos? Esta é a mensagem. Na nova aliança, depois da obra consumada, existe uma única mensagem. É o Evangelho da graça. Só que, quando você, de repente, ouve outros pregadores, às vezes tem contato com outros ministérios, ou até veio de algum outro ministério, de repente, pode surgir uma dúvida, né, na sua mente, né, no seu coração. Você pode estar pensando assim, pastor, e o Evangelho do Reino? Como é que é essa história do Reino? Parece que se fala pouco do Reino, a gente precisa falar mais do Reino. O Evangelho do Reino, qual que é a diferença dessas coisas? Veja, então alguns
supõem, né, que o evangelho do reino seja algum tipo de coisa superior ou diferente, ou de repente até concorrente, né, justamente do evangelho da graça. Mas eu quero começar lendo com você, depois a gente vai voltar para esse texto que nós lemos no início, para você entender o contexto de tudo que eu quero dizer. Mas eu quero ler com você primeiro aqui em Romanos 5,17. Amém? Lembra o que diz lá em Romanos 5,17? Vamos ler juntos aqui, Romanos 5,17, declarar a uma só voz, amém? Vamos declarar então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Alguém pode dizer aleluia? Amém? Então, aqui que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está misturando essas duas coisas. Não sei se você percebeu. Amém? Não sei se você percebeu. Paulo está falando aqui no mesmo verso aspectos relacionados àquilo que as pessoas entendem como sendo somente da graça, só que nesta graça ele fundamenta, ele justifica o caminho para você reinar em vida. Não é assim? Então, é o que ele está declarando aqui: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte, é que a graça que você recebeu é graça abundante, é graça sem medida, é graça que vai muito além do que você pode precisar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É como se fosse um bom pagador de dívida. Imagina que você está devendo, de repente, 100 mil reais para um parente seu. Só que você tem um outro parente que é muito rico e que te ama demais e descobriu sua dívida. Esse outro parente que é muito rico, que te ama demais e descobriu sua dívida, ele vai lá conferir com você. Quanto você está devendo lá para aquele primo nosso? Aí você constrangido fala, rapaz, é um dinheiro expressivo, né, e tudo. Quanto que é, rapaz? Fala para mim. Aí você vai falar 100 mil, né, porque eu não sei se para você, 100 mil para mim é uma coisa razoável. Se para você não é, entregue para a igreja urgentemente. Não demore. Mas olha para cá. Aí você vai falar para o seu primo constrangido, fala, rapaz, 100 mil reais. Aí o seu primo muito rico, generoso, que te ama demais, de repente você nem sabia que ele tinha tanto amor por você assim, fala, é o que, rapaz? 100 mil reais? Oxi, isso aí, dá nada não. E aí, esse primo seu muito rico, generoso, que te ama demais, vai falar o seguinte, fala, olha, para você ficar em paz, e para você nunca mais ficar constrangido com o nosso primo, eu vou pagar para ele 3 vezes mais do que você deve para ele. Aí você olha assim e fala, mas... Aí você até pensa, rapaz, eu tinha pedido emprestado, era para ele, por que eu pedi para o outro, né? Porque... De repente, se eu pedisse para ele me dava 3 vezes mais também, né? Aí esse primo seu muito rico chega lá naquele outro que você pediu dinheiro emprestado e fala, ó, o nosso primo pegou 100 mil reais emprestado com você, então para encerrar esse assunto, para você não sentir que está saindo perdendo, eu vou pagar 300 mil. Tá bom para você? O que você acha que o outro vai dizer quando receber os 300 no lugar de 100? Rapaz, tá bom demais, o que é isso? E esse sujeito que vai receber os 300 é capaz que ele até liga para você. Fala, rapaz, você não quer mais 100 mil, não? Me rendeu tanto aquele empréstimo, gostei. Estou gostando, né? Como diz o irmão, cadê o irmão Santo? Vem à noite, né? Está gostando, estou gostando. Então, veja, meu irmão, abundância da graça. Nada você pode fazer para extrapolar, para poder, sabe, superar a medida de graça que o Senhor dispensou sobre a sua vida. A abundância da graça, a abundância da graça, a abundância da graça. E não apenas a abundância da graça, o que diz em seguida? E que recebeu o quê? O dom da justiça. O que é o dom da justiça? É o dom, é o presente gratuito de Deus ter criado um caminho para fazer de você inocente em relação aos seus pecados. O justificado é o inocentado. É um presente. Entendeu isso? Então é sobre isso que Paulo está falando. Então você recebeu graça abundante e se tornou inocente de presente. Então veja, pastor, mas teve um pecado. Adão caiu, isso trouxe consequência na minha vida. Pois é, a Bíblia não nega isso. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Mas o que a Bíblia diz? Muito mais. Muito mais. O que Deus fez na sua vida pela obra da cruz de Cristo, meu irmão, é muito maior, muito mais poderoso
do que aquilo que o pecado fez na sua história. Ah, pastor, você não sabe qual é o meu pecado? Não me interessa. Porque tem irmão que quer contar as coisas para a gente, né? Quer contar tragédia. Não, pastor, eu preciso te contar, você precisa saber. Não preciso. O que eu preciso saber, e você também, é o que Cristo fez. É muito maior, é muito maior. Supera. Entende? Supera em muito. Se a doutrina espírita fosse verdade, porque é uma grande mentira, você sabe disso? Está escrita a palavra em Hebreus. O homem está destinado, né, morrer uma única vez, e depois de ser um juízo, não tem muitas vidas. Mas, meu irmão, mesmo que se fosse possível você ter várias vidas, mesmo assim a graça seria o suficiente para pagar os pecados de muitas vidas de pecado. Você está entendendo? Amém? Apesar de você viver uma só vez. Por isso que Deus, Ele pode ter o desejo de salvar todo homem, porque a graça tem essa capacidade. Você está entendendo? Embora nem todos serão salvos. Amém? Mas a gente prega para todos. Alguém pode dizer amém? Aí depois o que diz em seguida? Então, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado para reinar em vida. O que é reinar em vida? O que é o rei? Rei é o que governa. Como que o rei governa? Colocando a mão nas coisas, fazendo as coisas com a própria força dele? Não. Ele governa comandando. Ele governa declarando. Ele governa dizendo. Ele governa. Ele governa, entende? Ele não é governado, ele não é refém, ele reina, ele governa, ele lidera, entende? Então você foi chamado para reinar em vida. Então o evangelho da graça é para potencializar o reino na sua vida. Entendeu isso? Amém? É para você não ser mais refém, é para você mudar as circunstâncias, pela graça, não pelo que você merece, mas pelo que Cristo já fez por você. E aí você crê e pela fé define como as coisas serão ao seu redor. Alguém pode dizer amém? Essa é a verdade. Então veja, é a graça que faz você reinar nessa vida inclusive. Só que Paulo, lá em Atos capítulo 20, verso 24, coloque aí por favor. Paulo, ele fala da graça e do reino de maneira intercambiável. Como se dizendo o mesmo assunto, mas usando expressões diferentes. Olha como é que ele diz, Atos 20, 24. Deixa eu colocar aqui na minha Bíblia, aqui, porque esse texto eu não coloquei aqui no esboço. Atos 20, 24. Está escrito, Paulo dizendo, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Eu tenho uma carreira, eu tenho uma jornada, eu tenho um caminho. E o ministério, né, o trabalho, o chamado, o serviço, que recebi do Senhor Jesus para o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então o que Paulo pregava? Paulo pregava o quê? O evangelho da graça de Deus. Está claro isso para os irmãos, amém? Só que olha o que Paulo vai dizer no verso 25. Olha lá no verso 25. O que está escrito no verso 25? Paulo dizendo, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o quê? Pregando o quê, irmãos? O reino. Uai, como é que é isso? Agora foi bem goiano, né? Uai, né? Uai, uai, esse Goiás não sai não, né? Aí sai uai, sai oxe, é uma mistura. Então, Paulo não acabou de falar no versículo anterior que ele pregava o evangelho da graça? Sim ou não? Sim. Só que no versículo seguinte ele fala o quê? Eu prego o reino. Amém? Aí você pode falar, pastor, então existe mais de um evangelho ou não? Não. Há um só Deus, há um só Espírito, há um só Senhor e há também um só evangelho. Amém? Pastor, mas quando fala do reino, isso na verdade é como se fosse uma outra face da mesma mensagem. A mensagem é uma só, é o evangelho. O evangelho. E é tudo pela graça. Não tem como ser diferente. Por isso que eu gosto muito lá de Colossenses 2,6. Olha só o que diz Colossenses 2,6. É um verso bem pequeno, né, e fácil de você decorar. Vamos declarar juntos lá o verso 6, 1, 2, 3 e... Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O que Paulo está dizendo? Que a maneira que você recebe o Senhor Jesus Cristo, amém? Você creu no Senhor Jesus Cristo, você recebeu, foi salvo, é a maneira que você anda em Cristo para sempre. Aí eu pergunto, como que você recebeu a Cristo? Pelo seu mérito? Que você consertou a sua vida, porque você agora virou gente boa, que agora você fez tudo certo, tampou todas as brechas, quebrou todas as maldições.
Foi por isso? Ou foi pela graça, mediante a fé? Isso não vem de você, é dom de Deus, não de obras, para que você nunca se glorie, porque a glória é só dele. Como você recebeu a Cristo? Pela graça ou pelas suas obras? Pela graça. A maneira que você recebe é a maneira que você anda. Mas qual que é o engano do diabo? Engano do diabo. Eu tenho que dizer para você. Veja bem, meus irmãos. Infelizmente, eu tenho que reconhecer algo. Infelizmente, eu vou dizer pela terceira vez. Infelizmente, a maioria dos evangélicos no Brasil, e até no mundo de certa maneira, creem que perde a salvação. Crê ou não crê? Crê. Quem crê que perde a salvação, o que ele está dizendo em outras palavras? Que a salvação dele é mantida pelas obras dele, é pelo que ele faz, depende do que ele faz. Entendeu isso? É uma coisa absurda, porque eu fico pensando, sabe, irmãos? Se nenhum pai dessa terra, se nenhuma mãe dessa terra abandona o seu filho, mesmo quando se torna um criminoso, por que Deus abandonaria um filho quando ele cometesse uma falta? É, na verdade. Não tem lógica. Não é assim? Você vai lá no presídio. Como é que é o nome do presídio aqui, o famoso? Como? Aníbal Bruno. O que tem lá? Geralmente é de domingo, né, que é visita, né? Não é? O que tem lá na porta do Aníbal Bruno, de domingo? Um monte de mãe. Mãe de quem? Mãe de bandido. Mãe de criminoso. Mãe de gente que tem que estar preso mesmo. Entendeu o que eu quero dizer? Mas aí o que a mãe faz? Não, se meu filho cometeu um crime, não é mais meu filho, nunca virei aqui. Mentira, ela vai lá. Você conversa com ela, ela sabe, fala, realmente meu filho é bandido, terrível. Mas, meu filho, né? Entendeu o que eu quero dizer? Meu irmão, se Deus te deu vida eterna, não é vida provisória, não é vida que Ele dá, depois Ele pede de volta. Se você está preocupado o tempo inteiro em manter a sua salvação, meu irmão, você nunca vai reinar em vida, você nunca vai andar na graça, porque a sua preocupação é o tempo inteiro, meu Deus, pequei, agora eu estou indo para o inferno, não, posso morrer agora não. Pequei hoje de novo, fiquei, estou perdido, Deus não é meu pai mais, veja que luta. Então, infelizmente, a maior parte dos cristãos creem nisso. Nesse erro, nesse engano, é gente que vive segundo as obras da lei, é gente que não entendeu a graça, é gente que não crê na obra de Cristo, de fato. Porque Jesus, meu irmão, Ele fez uma obra definitiva, perfeita. E Jesus, Ele falou, aquele que o Pai me dá é maior do que tudo, e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Está escrito lá em João 10. Por isso, veja bem, se alguém crê que perde salvação, é porque ele é mais forte do que Jesus. É tipo assim, Jesus, tá bom, você diz que eu não posso sair da sua mão, quero ver, eu consigo sair. Olha que loucura. E lá em Romanos 11, o que Paulo falou? Que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ninguém tira. E a salvação o quê? É dom de Deus? Sim ou não? Sim. Então não tem como revogar. Uma vez filho, para sempre filho. Só que infelizmente tem gente que fica nessa dúvida ainda. Por isso, meu irmão, se você tem dúvidas sobre a sua fé, se você nasceu de novo, faz bem ter certeza do novo nascimento. Mas se você nasceu de novo, meu irmão, você não precisa nascer de novo 2 vezes. Entendeu o que eu quero dizer? Se você foi feito filho, você é para sempre filho. Entendeu o que eu quero dizer? Não tem como. Não tem como você deixar de ser filho de Deus, se você já nasceu de novo, se você já foi regenerado, se você já foi alcançado dessa graça. Por isso, quando você é alcançado pela graça para a salvação, uma vez que você está salvo, você não pensa mais em inferno, você não se preocupa mais em inferno, você agora quer frutificar essa graça. E esse frutificar na graça que é o reinar em vida, que é você frutificar. O que eu faço com essa graça? Entende? Essa graça, Deus chamou você para frutificar nessa graça. Amém? Esse que seria justamente o reino, ou a manifestação do reino. Amém? Por isso, o que eu quero ler ainda, alguns textos com você, rapidamente, abre, por favor, em Filipenses 3:12. Oh, Jesus amado, está acabando meu tempo. Estou quase mudando a pregação aqui. Mas, viu, Rafael? Fica esperto. Filipenses 3:12. Olha o que está escrito. Filipenses 3:12. Olha o que Paulo diz. Cadê? Não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição. Paulo está falando, eu não sou perfeito.
Mas o que ele faz? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Entende? Meu irmão, a graça na sua vida potencializa você para uma conquista no reino. Quem está me entendendo, amém? Os irmãos estão vendo as palavras de Paulo? Paulo é chamado pelos estudiosos da palavra de apóstolo da graça. O apóstolo da graça não era passivo. Entende? Não era passivo. Ele tinha atitude, ele tinha resposta. É como se Paulo dissesse, olha gente, tem tanta graça na minha vida que eu preciso prosseguir, tem um caminho. Aí continua o texto, olha só, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Meu irmão, quebra os retrovisores da sua vida hoje. Faz igual motoqueiro lá em São Paulo. Sabe o que motoqueiro fala em São Paulo? Eles são terríveis. Eu não sei se tem algum motoqueiro de São Paulo aqui. Deus te ajude. Amém? Não quero condenar você, não. É o seguinte, se você fechar um motoqueiro em São Paulo, ele chama a gangue dele. Eles são tipo uma gangue lá em São Paulo. Sério? Não sei se isso vai multiplicar em outras partes do Brasil, mas lá é assim. Se você sem querer, não foi porque você quis, você fechou o motoqueiro, meu irmão, ele vai te perseguir até alcançar você, aí ele estica a perna assim para cima, no rumo do seu retrovisor, acelera, aí pá, você escuta só barulho, foi misericórdia, o que aconteceu? Aí quando você olha, arrancou a orelha do carro, o retrovisor. Sério? Sério? Alguém já ouviu falar dessa história aqui já? Cadê? Tem uns irmãos aqui. Tem algum motoqueiro de São Paulo aqui? Não? Amigo, paz, amém? Olha para cá. Sério. Meu irmão, olha para cá. Arranque os retrovisores da sua vida. Para de olhar para trás. Quem fica perdendo a salvação, o que está fazendo? Está olhando para trás o tempo inteiro. Está olhando para a velha vida o tempo inteiro. Não! Você foi chamado para olhar para frente, meu irmão. Por isso que o para-brisa é grande. Já viu o para-brisa do carro? É maior do que o retrovisor. É ou não é maior? Pois é. Mas no carro da fé, você tinha que até arrancar o retrovisor. Tinha que ter só para-brisa, olhar para frente. É o que Paulo falou. Amém? Então, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Verso 14. Vamos ler junto, verso 14? Vamos lá? 1, 2, 3 e... prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. A maneira de você prosseguir para o alvo é parando de olhar para frente. Para trás. Para frente não, para trás. Só para ver se está prestando atenção, né? Mas você está. A maneira de você prosseguir para o alvo é parando de olhar para trás. Sabe quem te ajuda a olhar para trás? O diabo. Pela condenação, pela culpa. O que o diabo fica falando na sua mente? Mas você fez isso. Mas você pecou assim. Mas você falhou dessa maneira. O diabo é o seu retrovisor. Arranca o diabo. Ou quer dizer, arranca o retrovisor. Ou quer dizer, é a mesma coisa. Entendeu? É o inimigo. É o acusador. Que fica de noite e de dia, como diz no Apocalipse. Acusando os irmãos. Então olha para frente. Prossiga para o alvo. Para o que diz aí? Para o prêmio. Diga comigo, há um prêmio. Amém? Há um prêmio. Quantos aqui querem receber o prêmio? Pastor, o prêmio é para todos? Será que é? Vamos ler mais. Vamos lá para agora, 1 aos Coríntios 9, 23. Coloque aí, por favor. 1 aos Coríntios 9, 23. Aleluia. Ei, irmãos. Às vezes eu tenho vontade de ter um culto mais longo, sabe? Mas vamos lá. 1 Coríntios 9, 23. Olha o que Paulo diz. Tudo faço por causa do quê? Do Evangelho. Com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Peraí, pastor, eu posso cooperar com o Evangelho? Sim, é o que Paulo está dizendo. Então eu ajudo o Evangelho? Não é necessariamente assim. Você responde a tanta graça confiada em você. Amém? Mas aí depois, verso 24. Olha só o que Paulo diz. Aí Paulo faz comparações. Ele faz comparações. Verso 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm. Mas o quê? Um só leva o prêmio ou são vários que levam o prêmio? Um só ou muitos? Um só ou muitos, irmãos? Um só.
O prêmio não é para todos. A graça é para todos, mas o prêmio não é para todos. Ah, pastor, o prêmio é para quem merece? Não, o prêmio é para quem usou a graça. Os irmãos entendem que tem gente que tem graça, mas não usa a graça? Tem ou não tem? Tem! Quem que é o crente que tem graça, mas não usa a graça? Que acaba vivendo sem graça, né? É o crente que vive oprimido, é o crente que vive acusado, é o crente que vive olhando para retrovisor, que vive como refém do passado. O que você acha? Acha que ele vai prosperar e reinar em vida, ou ele será subjugado pela vida, subjugado pelas circunstâncias? O que você acha que vai acontecer? Ele vai ser subjugado. Por isso, quem usa a graça, quem que usa a graça? Eu vou te falar, quem usa a graça é o filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O sujeito aprontou, errou, mas voltou para casa, amém? Se você está voltando para casa hoje, eu tenho uma boa notícia para você. O pai não está te esperando com a vara na mão. Se fosse lá em casa, teria uma vara na mão. Mas graças a Deus não é na minha casa, é na casa do Senhor. O que o pai do filho pródigo fez? O menino chegou todo acusado: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que o pai fez? Lucas 15. Para com isso, ô servo, traz aqui, ó, sandália nos pés, traz um anel, pega lá o novilho cevado, vamos fazer uma festa. Esse meu menino estava morto e reviveu, ele foi achado e vamos celebrar. Olha que bênção! E eu fico pensando, o filho pródigo, ele era alguém que desfrutava da graça. Sabe por que eu vou te falar? Porque se o filho pródigo fosse alguém da lei, da culpa, o que ele ia falar? Não, pai, eu não sou digno desse anel, pode ficar com o Senhor. Não, pai, eu não quero festa, eu quero um velório, eu estava morto mesmo. Mas o que o filho pródigo fez? Sem vergonha. Ele recebeu. Anel? Tá bom, então põe aqui. Cadê os funcionários do senhor? Põe aqui, sandália aqui. É isso. Põe aqui, encaixa direito sandália. Oxi, sabe pôr sandália em mim não? Põe direito. Cadê a roupa nova? Veste em mim aqui. Cadê? Minha roupa? Minha festa? Cadê? Painho, vou chamar os vizinhos, viu? Porque a festa é bom, novinho cevado, daquele gordinho, fortinho, né? Vai dar para todo mundo. Vamos fazer a festa. Ele desfrutou, você está entendendo? O cara nem para ficar perturbado, né? Ele aceitou tudo, não é não? Só que tem crente que é cheio de justiça própria. Deus quer abençoar ele, mas aí ele quer resolver tudo do passado, porque ele vive olhando para o retrovisor. Ele não recebe. Tem crente que nunca receberia o anel do pai. Quantos aqui querem receber o anel? Amém? Vamos continuar. Vamos lá, verso 24. Um só leva o prêmio. Aí o que Paulo diz? O apelo final do verso 24. Correi de qual forma? De tal maneira que o alcanceis. Aí ele agora vai e fala do atleta. Isso aqui Paulo era fazendo referência às corridas olímpicas gregas, né? Verso 25. Agora ele vai e fala: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, qual coroa? A incorruptível. Como assim todo atleta em tudo se domina? É o seguinte, o vencedor que usa a graça, ele disciplina a si mesmo. Porque, avalia comigo, olha para cá, meus irmãos. Não é verdade que é bom dar uma dormida boa domingo de manhã? Hã? Ou você não gosta? Eu gosto. Nas férias eu durmo. Não é verdade? Mas o que você fez? Você acordou e veio para cá. Quando você acordou, seu corpo estava querendo vir para cá? O que você acha? Sim ou não? Queria nada. Talvez até agora ele está reclamando com você. Por que você veio? Por que você não veio no culto da noite? É a mesma coisa, é outro culto. Podia ter ficado dormindo. Mas o que você fez? Você usou a graça para vencer. E disciplinou. Porque você quer responder ao Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Então, Paulo está falando sobre isso. Depois Paulo continua. Verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Como assim, pastor? Paulo, ele olhava para um prêmio, ele queria ser premiado. Davi, ele olhava para um prêmio, ele queria ser premiado. Entende? Então, queira o prêmio. Ah, pastor, o prêmio é porque eu mereço? Não, o prêmio é porque você usou a graça. Entende? É que você aproveitou a graça para crer em coisas grandes. Você usou a graça para crer que você pode reinar. Você usou a graça para crer que você pode frutificar. Você usou a graça para crer
que se você pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa vai se converter e vai ser liberta, entende? Então a graça não te torna passivo, pelo contrário, a graça te torna frutífero, faz você querer conquistar, faz você querer avançar, faz você acreditar que coisas extraordinárias podem acontecer através da sua vida, não porque você é extraordinário, mas porque aquele que é o extraordinário confiou uma graça extraordinária em você. Isso é a graça, é para você destacar dentre outros. Então na sua turma, se você estuda, todo mundo estuda a mesma coisa, mas você vai destacar dentro dos demais, por causa da graça. Você estuda também, mas a graça vai te promover, vai te colocar em outra posição. Você trabalha, tem uma função que os outros colegas de trabalho têm. Você trabalha como todo mundo, você é disciplinado, você chega no horário, procura fazer o melhor no seu trabalho para honrar o Senhor, porque você trabalha como se fosse para o Senhor, mas a graça de Deus vai te promover, vai colocar você adiante, à frente. Então você ao mesmo tempo vai trabalhar, mas no seu interior você vai saber, fala, gente, isso aqui não sou eu, é o Senhor que está cuidando de mim. Ele que me dá forças para adquirir riquezas, diz a palavra. Amém? Por isso que a glória é só dele. E o último texto, antes de eu voltar para o primeiro. 1 Coríntios 15, 10, um pouco para frente, no mesmo livro aí. O que diz 1 Coríntios 15, 10? Aleluia. Senhor Jesus. Quer chamar a mão para o teclado aqui, por favor? Vai parecer que está acabando. Me ajuda aqui, irmão. 1 Coríntios 15, 10. O que Paulo diz? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Você entendeu? Paulo falou, pela graça de Deus eu sou o que sou, mas a graça que me foi concedida não se tornou vã. Como assim, pastor? Olha para cá. Tem alguns crentes que recebem graça em vão. O que é a graça em vão? É a graça que ele não usa para reinar em vida. É a graça que ele não usa para avançar, para prosperar, para crescer. Entende? Ah, pastor, eu vivo me perguntando por que eu não avanço. Meu irmão, pare de se perguntar e comece a crer, comece a confessar, comece a declarar. Entende? Pare de olhar para si mesmo. Quem olha para si mesmo está olhando retrovisor, na verdade. Está olhando o seu passado. Aí o que Paulo diz em seguida? Não se tornou vã. Aí o que ele diz? Antes o quê? Trabalhei muito mais do que todos. Aqui no contexto, depois você pode ler o capítulo inteiro, eu não vou ler que você não tem tempo. Paulo estava falando dos outros apóstolos. Paulo estava falando o seguinte, eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos. Só que o que ele diz em seguida? Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Quem olhasse o ministério de Paulo do lado de fora, iria falar o seguinte, Paulo é trabalhador. Paulo é um cara empenhado no trabalho dele, ele tem empenho, ele tem dedicação. Quem olhasse o exterior. Mas se alguém conhecesse o interior de Paulo, iria saber o seguinte, tem nada a ver com Paulo, a questão não é ele, é a graça de Deus na vida dele. E por isso que eu li com você, 1 Samuel 22, 1, volta aí o texto por favor. Davi, ele foi alguém que passou por diversas fases na vida dele. E numa das piores fases da vida dele, ele estava fugindo. Isso pode estar acontecendo com você, talvez você esteja fugindo de algo. Fugindo do seu passado, fugindo de gente que persegue você, que fala mal de você, que difama você. Ou às vezes você está fugindo de uma doença, fugindo até de uma dívida. Só que eu tenho uma boa notícia para você hoje, nessa manhã. Mesmo que você seja daqueles que fogem, se você confiar no Senhor, se você se voltar para Ele, se você crer na graça, quebrar os retrovisores, olhar para frente, meu irmão, o Senhor Ele muda a sua sorte, e você pode passar a reinar em vida. Só que num primeiro momento, o caminho aonde você começa a trilhar reinando em vida, pode parecer justamente o contrário, pode parecer até um retrocesso, porque olha a equipe que Deus deu para Davi, né? Então Davi, quando estava fugindo de Saul, os irmãos devem saber da história, pelo menos alguns aí que já conhecem um pouco mais da palavra. Então Davi seria o próximo rei, ele foi ungido para ser rei, inclusive na época que surgiu o primeiro rei. Saul foi o primeiro rei, só que Saul não tinha o coração voltado para o Senhor,
E Deus começou usar Davi para fazer coisas extraordinárias. No primeiro momento, Saul deu espaço para Davi. Depois, no primeiro momento, viu que Davi era um concorrente dele, começou a perseguir Davi. Persegui-lo para matá-lo, inclusive. E aí Davi fugiu, foi para uma caverna de Adulão. E essa história aqui é como se fosse uma ilustração da própria igreja. A igreja é a caverna de Adulão. Inclusive tem uma igreja lá na região sul, já fez parte da vinha, chamada Caverna de Adulão. E nós estamos aqui nessa caverna. E Davi, em muitos aspectos, ele representa o próprio Senhor Jesus Cristo também. Então a questão é, quem são as pessoas que se aproximaram de Davi? Olha aí, ajuntaram-se a ele todos os homens que tinham 3 características. Primeiro, os que se achavam em aperto. Quem são aqueles que se acham aperto? Aperto de todo tipo. Talvez você está apertado financeiramente, talvez você está apertado por uma circunstância difícil no seu casamento, que está ruim, que está complicado. Talvez você está apertado por causa de uma doença, sabe, oprimido, aquilo aperta você, aquilo comprime você. É gente que está em aperto. A igreja é um lugar desse tipo de gente. Então eu não sei o que tem apertado você, mas alguma coisa, vez ou outra, acaba oprimindo você. Aqui é o seu lugar. Esses são os que se aproximam de Davi. Em segundo lugar, a Bíblia diz o seguinte, que se aproximou dele todo homem endividado. Meu Deus do céu. Você entendeu quem que é o endividado, né? Pastor, estou numa luta. O negócio não está muito certo, eu preciso de mais dinheiro. Estou devendo. Preciso prosperar. Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui é o seu lugar. Pode ser chegar a Davi. Davi é o Senhor Jesus. Amém? E depois a Bíblia diz, e todos amargurados de espírito. Quem são os amargurados de espírito? São aqueles que se frustraram no passado, são aqueles que foram feridos nas circunstâncias, foram aqueles que tiveram problemas relacionais. Pessoa amarga, aquela pessoa que desconfia de todo mundo. Pessoa amarga, aquela pessoa, sabe, que destila fel a todo instante, que não consegue perdoar, que não consegue esquecer o passado, que não quebrou o retrovisor e que vive naquele passado amargurado, ressentido, entristecido e não dá espaço para ninguém se aproximar dele. Esse foi o tipo de gente que se juntou a Davi. Só que a Bíblia diz o seguinte, olha o que diz sobre Davi. E ele se fez o quê? Chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Davi se fez chefe destes. Jesus se fez chefe desse tipo de gente também. Todos nós, em algum momento, ou talvez até agora, no momento presente, somos parte de um, ou 2, ou 3 desses grupos aqui. Entende? Por isso a boa notícia é que a igreja não é para aqueles que são perfeitos. Por isso venha para o Senhor Jesus como você está, não importa se você é endividado, amargurado ou descontente. Só que qual que é a questão? Davi não era qualquer homem. Davi era um matador de gigantes. Quantos aqui sabem que Davi era um matador de gigantes, amém? Por isso que Davi representa Cristo. Quem que é o verdadeiro matador de gigantes? Quem que é aquele que pisou na cabeça da serpente? Quem que é aquele que faz calar o acusador? Quem é aquele que tem vitória sobre Satanás? Jesus Cristo. E esses homens que estavam em aperto, endividados, amargurados, eles se uniram a Davi, mas por se unirem a Davi, eles se tornaram semelhantes a Davi. Se Davi era um matador de gigantes, esse tipo de gente indigna, esse tipo de gente pecadora, esse tipo de gente imperfeita, iriam se tornar como Davi. Por isso, meu irmão, tem uma boa notícia para você. Muito mais que Davi é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é mais do que vencedor. Por isso, meu irmão, aquilo que Jesus faz é aquilo que você foi chamado para fazer. Por isso que Jesus, ele disse para os discípulos, e esses sinais hão de acompanhar, hão de seguir aqueles que creem em meu nome. Se puserem as mãos sobre os enfermos, o que iria acontecer? Ficarão curados. Por quê? Porque Jesus tinha unção de cura. Entende? Pisarão serpentes e escorpiões. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade sobre o diabo. Ele tem, e agora você tem autoridade também. Tudo aquilo que Jesus fez na terra, você foi chamado para fazer também. Então a questão é você estar unido a Cristo. Porque a unção de Cristo, inclusive Cristo significa isso, ou ungido, ela é para ser manifestada na sua vida também. Mas isso não é pelo seu mérito. Isso é apesar do seu demérito. Isso é mesmo chegando a Cristo como alguém em aperto, mesmo chegando a Cristo como alguém endividado, mesmo chegando a Cristo como alguém amargurado, a unção de Cristo, ela é compartilhada com você. Assim como a unção de Davi foi compartilhada com esses homens problemáticos.
Por isso, meu irmão, o que vai prevalecer na sua vida não é o seu problema. O que vai prevalecer na sua vida não é a sua dificuldade. O que vai prevalecer na sua vida não é a sua derrota. O que vai prevalecer na sua vida não é o seu passado. O que vai prevalecer na sua vida é aquela unção que está sobre Cristo, porque você está unido a Ele. Aquilo que Ele tem poder, você tem poder também. Por isso que você ora no nome dEle. Essa é a boa notícia. Por isso que você pode reinar em vida pela graça. Amém. A Bíblia diz lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, coloca aí por favor. Olha o que a Bíblia diz. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquemoni, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Ah, meu irmão, você está entendendo? O cara com uma lança venceu 800. Isso aconteceu de verdade, entendeu, meu irmão? Isso aqui não é filme da Marvel, não, da DC Comics. Isso aqui não é história de X-Men, não. Isso aqui é história real. Só que esse que brandiu a sua lança contra 800 e matou de uma vez, qual que era o passado dele? Ele era um dos que estavam em aperto, ele era um dos que estavam endividado, ele era um dos que estava amargurado. Entendeu? E ele foi usado para fazer algo extraordinário. Aí o que a Bíblia diz em seguida? Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e a mão ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Quem que é esse Eleazar? O que é a espada na palavra de Deus? É a própria palavra. A espada do Espírito é a palavra de Deus, palavra revelada. Entende? Esse que foi um grande vencedor pelo poder da espada, e que hoje para mim e para você é a própria palavra de Deus, não é a espada literalmente, é a palavra de Deus que te dá essa vitória, era um desses homens que estava em aperto, endividado e amargurado de espírito. Mas foi feito algo extraordinário através da vida dele. Por que foi feito isso através da vida dele? Porque ele se uniu a Davi. Ele recebeu a unção de Davi, do matador de gigantes. Aí depois o que a Bíblia diz em seguida? Qual que é o verso aí? Depois dele, Sama, filho de Ageu, Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. O Senhor efetuou o grande livramento. Então veja, aqui era um pedaço pequeno de terra. O vencedor é aquele que não abre mão de nada para o inimigo. É como Moisés disse para Faraó: Faraó, não vai ficar nenhuma unha, as crianças não vão ficar para trás, todos são do Senhor. Por isso, meu irmão, não abra mão de nada da herança que Deus confiou a você. Amém? Só que esses homens extraordinários, eles só fizeram algo extraordinário porque eles estavam unidos a Davi. Mas a boa notícia é que você está unido a Cristo Jesus. Só que como que Davi foi instrumento de Deus para poder mudar a história desses homens de antes, em aperto, endividados e amargurados de espírito? Isso está lá no Salmo 34. Fique em pé, por favor. Vamos abrir o Salmo 34. Eu quero chamar você para ler o Salmo 34. Coloca aí na tela. Deixa eu ver até qual verso que fica aí. Fica até o verso 3, né? Os irmãos, eu ia perguntar se alguém usa ainda Bíblia de papel, mas tem uma informação que está aqui na Bíblia de papel, mas aqui não tem no topo. Qual a informação? Se você tiver uma Bíblia de papel, historicamente, os homens de Deus do passado, e no caso aqui foram mestres judeus, eles colocavam um título acima dos salmos, quando eles sabiam o contexto que aquele salmo foi escrito. Amém? Então aqui na projeção não tem, mas na Bíblia de papel tem. E se você tiver uma Bíblia eletrônica boa, paga, né, geralmente, também tem. E o que está escrito no título do Salmo 34? Eu vou ler para você.
Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Amém? Então esse salmo, Davi, ele escreveu no contexto, antes de 1 Samuel capítulo 21, eu não vou ler com você, eu vou explicar para você a história, para a gente concluir. O que aconteceu? Davi estava fugindo de Saul, como você já sabe. Só que Davi estava fugindo de Saul no território de Israel. Chegou um momento que Davi não estava achando mais nenhum lugar para se esconder. Qual foi a ideia de Davi? Já sei, vou para outro território. Ele foi para o território dos filisteus. E quando ele chegou lá, ele foi justamente para a cidade de Golias. O Golias que ele tinha vencido. E como ele tinha vencido o gigante, que era o grande guerreiro dos filisteus, Davi ficou famoso. A face dele ficou conhecida entre os filisteus. E aí quando Davi chega lá, o povo começou a dizer, gente, é ele que derrubou o nosso gigante alguns dias atrás, é ele. E aí pegaram Davi e levaram Davi até o rei dos filisteus, chamado Abimeleque. E aí Davi, o que você acha que Davi sentiu nesse momento? Ele pensou, falou, rapaz, tem uma expressão antiga, não sei se você conhece, não sei se é coisa de Goiás, de repente tem aqui, sabe aquela história de sair do espeto e cair na brasa? Saiu do espeto e caiu na brasa. Tem essa expressão aqui ou não? Tem ou não tem? Então é nova para você. Guarda ela aí. O que é saiu do espeto e caiu na brasa? É tipo assim, um animal que estava com medo de entrar no espeto para virar churrasco, não entrou no espeto, fugiu do espeto, aí ele acabou caindo na brasa, ou seja, não teve como fugir. Saiu da situação ruim e caiu na situação pior. Esse é o moral da história. Aí Davi está fugindo de Saul, vai para a terra dos filisteus, o que acontece? Levam ele para a presença do rei dos filisteus, Abimeleque. O que ele pensou? Falou, rapaz, agora eu vou morrer mesmo, agora eu morro. O povo tudo me reconheceu, eu matei o gigante deles, eu matei o maior dos guerreiros deles, agora eles vão se vingar. Qual que foi a ideia que ocorreu a Davi nesse momento de humilhação? Foi o momento mais humilhante da vida de Davi. Qual que foi a ideia que ocorreu a ele? Meu irmão, ele fingiu de louco. Você pode ler 1 Samuel 21. A Bíblia diz que ele começou a babar na barba dele. E começou a agarrar o portal, sabe, da entrada onde estava. E babava, escorrendo na barba e tudo. Fingiu de doido. Para quê? Para Abimeleque ficar com dó dele. E foi o que aconteceu. O rei falou, rapaz, o que vocês trouxeram esse amalucado aqui? Já não chega os doidos que já tem nesse reinado, você traz mais um? Manda ele para lá. Foi o momento que Davi mais temeu a vida. E nesse momento que ele estava com medo de morrer, fugindo de tudo e de todos, nesse momento que ele passou a situação mais humilhante da história dele, ele escreveu um salmo. E quando ele escreveu esse salmo, ele chamou esses 400 homens em aperto, endividados e amargurados para cantar junto com ele. E aqui está o salmo. Amém? Vamos ler juntos, amém? Até o verso 8 somente? Não vamos ler tudo. Vai passando aí, Alan, você está atento aí? Deixa o Alan em paz aí, Gabriel. Vamos lá. Então, vamos lá, a partir do verso 1 nós vamos até o verso 8, tá bom? Bem alto. Tá bom? A gente vai ler na versão Revista Atualizada. Talvez você está com outra versão aí, vamos lá. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia! Você está me entendendo? Davi era esse homem que na pior circunstância de humilhação da vida dele, reunido com homens
indignos, pecadores, confusos, complicados, endividados. O que ele fez? Juntou esses homens e falou para eles: sabe o que nós vamos fazer no meio dessa situação? Nós vamos bendizer o nome do Senhor. Sabe, volta para o verso 1, olha só o que ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aí o que alguém diz? Pastor, você não sabe da minha vida, está muito difícil. Pois é, bendirei o Senhor em todo o tempo. Pastor, você não sabe como é que está o meu casamento. Bendiga o Senhor em todo o tempo. Pastor, você não sabe como é que está a minha vida financeira. Bendiga o Senhor em todo o tempo. Pastor, você não sabe como é que está a minha saúde. Bendiga o Senhor em todo o tempo. Bendiga o Senhor, louve o nome do Senhor, declare que Ele é bom, declare que Ele está com você, declare que Ele não te abandonou, declare que Ele não te deixou. Foi assim que Davi fez de homens terríveis, grandes homens, grandes gigantes, grandes vencedores, grandes matadores de gigantes. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á o Senhor na minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma, todos juntos lhe exaltemos o nome. Foi isso que Davi fez naquela caverna, com aqueles homens indignos, com aqueles homens pecadores, com aqueles homens endividados, com aqueles homens amargurados. Meu irmão, não importa qual seja o aperto da sua vida, não importa qual seja o tamanho da sua dívida, não importa qual seja a amargura da sua alma, não importa qual seja a derrota que você esteja enfrentando, não importa qual seja a doença que tenha, assediado você, não importa qual seja a sua luta, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. É como Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, eles tinham sido chicoteados, eles tinham sido castigados, eles tinham sido fustigados com varas, a ferida estava nas costas, certamente eles estavam com febre, de repente a ferida estava se inflamando, mas o que eles começaram a fazer no meio daquela situação difícil? Eles começaram a bendizer o nome do Senhor, começaram a louvar o nome do Senhor, e quando eles começaram a louvar, as cadeias caíram por terra. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha para cá, eu vou encerrar isso, olha para cá. Eu não posso afirmar com certeza, mas tudo me leva a acreditar que Paulo e Silas na prisão estavam se lembrando do Salmo 34 de Davi. Entendeu isso? Se eu conseguir lembrar lá na glória, quando eu chegar lá, eu vou fazer essa pergunta para Paulo. Se você se lembrar, pergunta e me procura lá para me lembrar também. Falou, pastor Roberto, que dia você falou que Paulo e Silas estavam cantando Salmo 34? Eu conferi com ele, estava mesmo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Por isso, por um instante, olha para cá, os irmãos me dão mais 5 minutos. Eu sei que eu passei do horário, 5 minutinhos, amém? Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos bendizer o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a sua história no ano passado, mas eu sei qual pode ser a sua história no ano 2022. Uma história de matador de gigantes. Eu não sei qual gigante tem se levantado contra você. Pastor, como que eu vou matar os gigantes da minha vida? Comece bendizendo o nome do Senhor. Comece louvando o nome do Senhor. Vamos lá? Ele te ama. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Declare isso. Lembrando dos seus gigantes, declare isso. Tu tens sido tão, tão bom. Aleluia. Antes de eu respirar, salvasse tua vida. Mais alto o microfone aqui. Tu tens sido tão, tão bom. Erga sua voz, diga isso. Infinito e ousado amor de Deus.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou. Tudo pagou. Aleluia. Tu tem sido tão, tão bom. Aleluia. Pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Estenda suas duas mãos pro alto. Feche seus olhos. Repita logo após mim, por favor. Diga assim: Senhor. Diga mais forte. Diga assim: Senhor, eis-me aqui neste novo ano. Eu creio que a tua graça em minha vida me capacita a reinar em vida, não pelo que eu mereço, mas pelo teu mérito. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios, e assim os meus gigantes cairão, e eu vencerei pela tua graça, reinando em vida, bendizendo o teu nome. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Diga aleluia. 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 Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Deus, pela tua graça, possa trazer uma vida sobre a vida dos teus filhos, uma vida de alguém que reina, que não é governado, que não é reinado pelas circunstâncias da história. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que aqueles que estão em aperto, que aqueles que estão endividados, que aqueles que ainda se encontram amargurados, eu declaro, Pai, que o óleo fresco da tua unção, que está em Cristo Jesus, porque nós nos apegamos a Ti, esse óleo despedaça todo jugo, todo fardo, todo peso, traz cura, traz livramento. E esse óleo, que é a unção da tua graça, da nova aliança, da obra consumada, é quem levanta os teus filhos para reinarem em vida e faz deles matadores de gigantes, porque em todo tempo, neste ano, eles vão bendizer o teu nome e verão cada um dos seus gigantes inimigos sendo derrubados, como Davi viu, bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Se você está nos visitando, eu quero conhecer você. Se você quer receber oração, vem aqui à frente também, que eu quero orar por você. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tenha uma semana debaixo da graça e da paz do Senhor. Amém? Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos. Fala para ele: meu irmão, o Senhor te ungiu para ser matador de gigantes pela graça. Em nome de Jesus.